Olá a todos e bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos viajar no tempo até um dos eventos mais enigmáticos e debatidos do século XX. O milagre do Sol, o que aconteceu naquele dia chuvoso em Portugal que desafiou a ciência e fortaleceu a fé de milhões. Fiquem comigo até o final, para desvendar todos os detalhes desta história fascinante. Vamos começar em 13 de outubro de 1917. Estamos na Cova da Íria, perto de Fátima, em Portugal. A cena é desoladora. Uma chuva torrencial cai sem parar, transformando o chão num verdadeiro pântano de lama. Mesmo assim, uma multidão gigantesca, estimada entre 70 a 100 mil pessoas, está reunida ali. Imaginem o cenário. Gente de todo o tipo. Havia crentes fervorosos, rezando com toda a sua alma. Havia curiosos, que só queriam ver o que ia acontecer. E claro, havia os céticos. Jornalistas de Lisboa, intelectuais e até cientistas. Todos atraídos pela mesma promessa. Essa promessa foi feita por 3 crianças pastoras, Lúcia, Francisco e Jacinta. Eles afirmavam que a Virgem Maria lhes tinha aparecido, e que naquele dia e naquela hora, realizaria um milagre para que todos pudessem acreditar. A atmosfera era eletrizante. De um lado, a fé inabalável dos devotos. Do outro, o ceticismo cortante da imprensa da época, que era fortemente anticlerical e mal podia esperar pelo fracasso da profecia para ridicularizar a igreja. A tensão era tão densa que se podia cortar a faca. Todos olhavam para o céu, esperando. O relógio bate meio-dia, o momento marcado, e então algo extraordinário acontece. De repente, a chuva para, assim, sem mais nem menos. As nuvens escuras que cobriam o céu começam a afastar-se rapidamente, e o sol aparece, mas não era o sol que conhecemos. As testemunhas descreveram-no como um disco opaco, prateado, quase como uma lua cheia ou um grande disco de prata. A coisa mais estranha era que se podia olhar diretamente para ele sem sentir dor nos olhos, sem ficar cego. O silêncio que se instalou na multidão foi quebrado por um coro de espanto. Logo depois, gritos de admiração e, para alguns, do puro terror. O espetáculo estava apenas a começar. O disco solar começou a girar sobre si mesmo, como um peão em alta velocidade. Ao girar, lançava feixes de luzes de todas as cores: amarelo, vermelho, azul, violeta. Essas luzes pintavam a paisagem, as roupas das pessoas e os seus rostos atônitos com cores vibrantes, quase surreais. Imagine estar lá, no meio daquela multidão, a ver o mundo transformar-se num caleidoscópio gigante. E o fenômeno atingiu o seu clímax. De repente, o sol pareceu soltar-se do céu. Começou a descer em zigue-zague, em direção à terra. Nesse momento, o pânico tomou conta de todos. Milhares de pessoas caíram de joelhos na lama, gritando, confessando seus pecados em voz alta. Muitos acreditaram que era o fim do mundo, o juízo final a acontecer bem diante dos seus olhos. O medo era real, palpável. As pessoas pensavam que iam ser esmagadas por aquela bola de fogo que caía do céu. Todo este evento impressionante durou cerca de 10 minutos. 10 minutos que devem ter parecido uma eternidade para quem estava lá. Depois, tão subitamente como começou, o sol parou a sua dança louca e voltou à sua posição normal no céu, brilhando como sempre. A multidão, ainda em choque, começou a aperceber-se de algo ainda mais inexplicável. O chão, que minutos antes era um lamaçal, estava seco. As roupas das pessoas, completamente encharcadas pela chuva intensa, estavam subitamente secas, como se tivessem acabado de sair da lavandaria. Como é que isto é possível? O calor do sol durante aqueles 10 minutos teria de ser imenso para secar tudo tão depressa, mas ninguém relatou sentir um calor insuportável. Pelo contrário, sentiram um calor suave e reconfortante. Este secamento instantâneo é um dos aspectos do milagre que mais desafia qualquer explicação científica convencional. Não é algo que se possa atribuir facilmente a uma ilusão de ótica. E não foi só isso. Logo após o evento, começaram a surgir relatos de curas milagrosas. Pessoas que eram cegas de repente conseguiam ver. Paralíticos levantavam-se e andavam. Doenças que os médicos consideravam incuráveis desapareceram sem explicação. Estes relatos de curas, somados ao secamento das roupas e do chão, adicionaram uma camada ainda mais profunda de mistério e maravilha ao que aconteceu na Cova da Íria. Outro ponto crucial é a visibilidade do fenômeno. Não foram apenas as pessoas na Cova da Íria que viram o sol dançar. O evento foi testemunhado por pessoas a até 18 quilômetros de distância. Este facto enfraquece muito a teoria de que tudo não passou de uma alucinação coletiva ou de uma histeria em massa. Como é que dezenas de milhares de pessoas, espalhadas por uma área tão vasta e com diferentes estados de espírito,
poderiam ter tido a mesma alucinação complexa. Ao mesmo tempo, naturalmente, o milagre do Sol transformou-se imediatamente num campo de batalha entre a fé e a razão. Do lado da fé, a evidência parecia esmagadora. Mas e do lado da ciência? Quais foram as tentativas de explicação? Vamos analisar as figuras que estavam presentes. Entre a multidão estava Avelino de Almeida, um jornalista do jornal anticlerical O Século. Ele tinha escrito artigos a zombar das aparições, e foi para Fátima, esperando desmascarar uma fraude. No entanto, o que ele viu mudou a sua perspectiva. No dia seguinte, o seu jornal publicou um artigo com o título Coisas Espantosas. Como o sol bailou ao Maiodé em Fátima, a sua reportagem, vinda de um cético conhecido, deu uma credibilidade imensa ao evento. Havia também o professor José de Almeida Garrett, um cientista da Universidade de Coimbra. Ele também estava lá e fez a sua própria estimativa do tamanho da multidão, além de descrever o fenômeno solar em detalhe. O seu testemunho, como homem da ciência, conferiu um peso de observação qualificada aos relatos. Ele próprio ficou perplexo, incapaz de enquadrar o que viu nas leis da física que conhecia. Do lado cético, surgiram várias teorias para tentar explicar o que aconteceu de forma natural. Uma das principais sugere que olhar fixamente para o Sol durante muito tempo, algo que a multidão foi encorajada a fazer pela expectativa do milagre, pode ter causado efeitos visuais na retina. Imaging residuae, ilusões de movimento e de cor, é um fenômeno conhecido pelos oftalmologistas. No entanto, esta teoria não explica por que é que todos viram a mesma sequência de eventos, incluindo a descida em zigue-zague. Outra hipótese fala de um fenômeno meteorológico raro, chamado parélio, ou Sol fantasma, que é a aparição de pontos luminosos ao lado do Sol, causada pela refração da luz em cristais de gelo na atmosfera. Embora isso possa explicar algumas das luzes e cores, não explica o movimento de dança e a descida do Sol, nem o facto de ter acontecido exatamente na hora e local previstos. E claro, a teoria da histeria coletiva, a ideia de que a sugestão e a excitação religiosa levaram as pessoas a imaginar o que queriam ver. Mas como já mencionei, a teoria da histeria coletiva tem dificuldade em explicar a vasta área de visibilidade do fenômeno e o facto de céticos e descrentes que não estavam predispostos a acreditar terem relatado exatamente a mesma coisa que os crentes. E mais uma vez, nenhuma dessas teorias consegue explicar o secamento instantâneo das roupas e do chão. Esse é, talvez, o maior desafio para uma explicação puramente natural. A Igreja Católica, por seu lado, conduziu uma longa e detalhada investigação. Foram recolhidos testemunhos, analisados os relatos e estudadas as possíveis explicações naturais. 13 anos depois, em 13 de outubro de 1930, a Igreja declarou oficialmente o evento como um milagre, digno de ser acreditado. Esta declaração solidificou o Estatuto de Fátima como um dos mais importantes santuários marianos do mundo. Até hoje, o milagre do Sol de Fátima continua a ser um dos eventos mais documentados e controversos do século XX. É um ponto de interrogação gigante que se coloca entre a fé e a ciência. Para os crentes, é uma prova clara e poderosa da intervenção divina, uma confirmação das mensagens de Fátima. Para os céticos, é um quebra-cabeças fascinante, um desafio persistente à nossa compreensão da psicologia humana, da física atmosférica e dos limites do mundo natural. Independentemente do que cada um de nós escolhe acreditar, uma coisa é certa: o dia em que o Sol dançou em Fátima deixou um legado inesquecível, mostrou a incrível força da crença humana e lembrou-nos que, por vezes, o universo ainda guarda mistérios que transcendem a nossa capacidade de explicação. A história de Fátima não é apenas sobre um evento celestial, é sobre a interação complexa entre o visível e invisível, o explicável e o inexplicável. O que vocês acham? Foi um milagre divino, um fenômeno natural raro ou uma ilusão em massa de proporções épicas? Deixem as vossas opiniões e teorias nos comentários abaixo. Gosto muito de ler as diferentes perspectivas. Obrigado por me acompanharem nesta viagem a Fátima. Se gostaram deste vídeo e querem explorar mais mistérios como este, não se esqueçam de deixar o vosso like, subscrever o canal e ativar o sininho para não perderem os próximos episódios. 8. A próxima!